Olá, boa noite. A gente começa o RN2 desta quinta-feira, feriado de 7 de setembro, falando sobre um dos maiores patrimônios históricos do Rio Grande do Norte, o Forte dos Reis Magos, que amanheceu pichado com manifestações contra o projeto de lei federal que trata do marco atemporal das terras indígenas. Não tem como não ver. De longe a mensagem se destaca. Não ao PL 2903. Aqui é terra indígena. As letras em vermelho têm mais de 2 metros de altura. A pichação apareceu em uma das paredes do Forte dos Reis Magos, em Natal, na madrugada deste 7 de setembro. O PL 2903 é o projeto de lei que ficou conhecido como Marco Temporal. Na prática, ele estabelece que os indígenas só têm direito às terras que tradicionalmente eram ocupadas por eles até o dia da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988. A discussão da validade da tese do marco temporal é atualmente pauta de julgamento do Supremo Tribunal Federal. Construído em 6 de janeiro de 1598, dia de Reis pelo calendário católico, o forte foi tombado em 1949. Isso significa que ele é protegido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, que proíbe a destruição do espaço. Não, achei errado, né? Não é certo pegar um patrimônio histórico do Brasil e para fazer manifestação, né? Cada um tem o direito de se manifestar, mas não zoando o patrimônio público, né? Em nota, a Secretaria Extraordinária da Cultura e a direção da Fundação José Augusto disseram que comunicaram o ato à Superintendência do IPHAN e que os órgãos de segurança do governo do estado foram imediatamente notificados para a aplicação das medidas cabíveis. A nota diz ainda que a Secretaria Extraordinária da Cultura e a Fundação José Augusto vão adotar todas as ações necessárias para a proteção e manutenção do patrimônio histórico e cultural que estão sob sua guarda. A Justiça Potiguar decidiu que a Polícia Civil deve funcionar normalmente amanhã durante o ponto facultativo decretado pelo governo do estado. O MP, o Ministério Público, entrou com uma ação na Justiça após a Delegacia Geral de Polícia não seguir a recomendação do órgão. Vamos falar ao vivo com Sérgio Henrique Santos, que tem mais informações. Boa noite, Sérgio. Oi, Emily. Boa noite para você. Boa noite, Rio Grande do Norte. É a justificativa de que se trata de um serviço considerado essencial. Para contextualizar quem está assistindo, na última terça-feira, o Ministério Público, através da 19ª Promotoria, fez uma recomendação aos gestores, tanto do ITEP quanto da Polícia Civil, para que o funcionamento do expediente nesta sexta-feira, que é um ponto facultativo decretado pelo governo do estado, funcionasse normalmente, porque o trabalho aconteceria, o trabalho dos servidores da segurança se trata de um serviço essencial. O ITEP acatou a recomendação, mas a Polícia Civil não. Disse que o funcionamento nesta sexta seria parecido com o desta quinta-feira, feriado. As delegacias de plantão, por exemplo, estão abertas atendendo a população, fazendo boletins de ocorrência e serviços como, por exemplo, locais de crime que estão funcionando, que é um serviço executado pela DHPP, Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. E, portanto, o Ministério Público entrou hoje com uma ação civil pública e a Justiça acatou, concedeu a liminar, determinando o funcionamento normal da Polícia Civil nesta sexta-feira, por se tratar de um serviço essencial. A Justiça entende que o Serviço de Segurança Pública não pode ser paralisado ou interrompido. Nós procuramos a DGPOL, né, a Delegacia Geral de Polícia Civil, mas a DGPOL, a Polícia Civil, informou que, por enquanto, não vai se pronunciar sobre este assunto. Emily Virgílio. Obrigada, Sérgio Henrique Santos, pelas informações ao vivo aqui no RN2. A Prefeitura de Natal só abriu 10 dos 30 leitos psiquiátricos prometidos para o início da semana, na tentativa de amenizar a crise no atendimento desses pacientes. A gente vem acompanhando esse caso, esse problema aqui no RN2. Vamos falar ao vivo com Vanessa Camilo, que traz as informações, se há uma resposta da Prefeitura sobre uma previsão para a abertura dos leitos restantes dos que foram anunciados. Vanessa, boa noite.
Boa noite, Emily. Boa noite a todos que acompanham o RN2. Tem sim, existe uma previsão. Eu entrei em contato agora há pouco, tanto com o secretário de saúde aqui de Natal, como também com a direção do Complexo de Saúde Severino Lopes, onde esses leitos serão abertos. Os dois me explicaram basicamente a mesma coisa. É que o trâmite para a contratação desses 30 leitos, a parte burocrática, administrativa, ela ainda está acontecendo, ainda está rolando. E aí, enquanto isso, a direção do Complexo de Saúde disponibilizou de forma extraoficial 10 dos 30 leitos que foram anunciados na semana passada pelo secretário de Saúde de Natal, George Antunes. Esses leitos, pelo anúncio do secretário, deveriam estar disponibilizados na regulação do município agora, no início da semana, na segunda-feira, mas por causa de questões contratuais, burocráticas, administrativas, eles não foram completamente disponibilizados para os pacientes de Natal. O secretário me disse que está trabalhando ao longo desse feriadão inteiro para tentar regularizar esta situação. A gente está falando de leitos psiquiátricos, 30 leitos aqui no Complexo de Saúde Professor Severino Lopes. O complexo ele tem 2 unidades, uma unidade psiquiátrica que já conta com leitos para pacientes aqui de Natal e outra unidade de clínica médica. Esses 30 leitos, então, serão abertos na unidade de clínica médica, 10 já estão disponíveis na regulação do município. Emily, volto com você aí no estúdio. Obrigada, Vanessa, pelas informações. A troca de empurrões que interrompeu a sessão na Câmara dos Vereadores ontem aqui em Natal aconteceu após a aprovação de uma emenda polêmica à lei orgânica do município. Um dos pontos da proposta quer garantir que vereadores não percam as vagas no Legislativo Municipal se assumirem mandatos estaduais ou federais após decisão judicial. A emenda que modifica a lei orgânica do município de Natal causou uma confusão e uma troca de empurrões entre os vereadores Herbert Sena, do PSDB, e Robson Carvalho, do União Brasil, durante a sessão desta quarta-feira, que foi interrompida por 10 minutos. Senhores vereadores, Ei, questão de ordem, senhor presidente. Calma aí. Vamos suspender, Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Vamos suspender. Suspenda a sessão por 10 minutos aqui, por favor. A emenda, de autoria da vereadora Nina Souza, do PDT, modifica o artigo 27 da lei orgânica e prevê a manutenção do cargo de vereador em 2 situações. A primeira, a quem assumir na condição de suplente, cargo ou mandato público eletivo estadual ou federal. E a segunda, aquele que assumir na condição de titular, mediante decisão judicial, um mandato público eletivo estadual ou federal, enquanto não houver o trânsito em julgado da ação originária ou o fim da legislatura. Permite que os vereadores tenham hipótese em que eles se afastem dos cargos sem que eles percam os seus mandatos. Inciso 3º é os casos em que os vereadores ocupam outras cadeiras ou outros espaços em caráter de suplência. Então, nesse caso, não haveria dúvida de que isso seria uma possibilidade outorgada que poderia ser feita. A grande questão está no inciso 4º. O inciso 4º da lei orgânica que está sendo proposta, dessa emenda que está sendo proposta, ela traz uma situação em que o vereador se afasta para assumir a titularidade de um outro cargo em esfera estadual ou municipal ou federal por decisão judicial. E aí, nesse caso, em que envolve a assunção de um cargo de titular, ainda que seja por uma decisão judicial, tem-se um grande questionamento. A emenda que acrescenta à lei orgânica do município essas 2 situações em que os vereadores de Natal não podem perder o mandato foi aprovada pelos parlamentares em uma primeira discussão com 20 votos a favor, 1 abstenção e 2 votos contrários. A próxima votação deve acontecer na terça-feira. O advogado especialista em direito eleitoral analisou o texto e afirma que quem tem a competência para elaborar ou modificar leis sobre questões eleitorais é a União. Mas como a emenda trata essencialmente sobre vacância do cargo, os vereadores têm direito de legislar sobre o assunto. Os vereadores eles podem propor essa medida, eles podem propor essa alteração legislativa através de emenda, tudo está sendo respeitado no âmbito da legalidade. O que vai ser feito depois, se for o caso, é um juízo de mérito acerca da abrangência dessas modificações que estão sendo propostas. Ele destaca ainda que, apesar de apresentar legalidade, a medida também é protecionista, já que os vereadores estão decidindo sobre casos que podem beneficiar os próprios parlamentares. Porque a gente não pode deixar de trazer que também há uma conotação eleitoral ali naquela análise que está sendo feita daquela proposta de emenda. Então, o que se vê, na verdade, é que os vereadores estão querendo resguardar uma situação que
pode vir a ocorrer com eles. Na caso, se algum deles vier assumir uma situação ou um cargo em uma esfera estadual ou federal e aquela decisão judicial ela for desconsiderada, eles perderiam o mandato? Então, existe, na verdade, uma tentativa de protecionismo. Agora, o que tem que se ver é que se isso está exorbitando ou não a capacidade que eles têm de legislar com relação a essa matéria. E quem pode dizer isso depois, posteriormente, é apenas o Judiciário. Ainda sobre política, esta semana você viu aqui no RN2 detalhes sobre a crise financeira em Tangará, com uma dívida de quase 5 milhões de reais. A prefeitura anunciou a demissão de funcionários comissionados como uma das medidas para conter a crise. E depois da repercussão na Câmara de Vereadores, Elane Bezerra, que é a filha do prefeito de Tangará, José Ayrton, e é também secretária do Gabinete Civil, respondeu às críticas. O pedido foi para que o prefeito de Tangará, José Ayrton Bezerra, doutor Ayrton, gravasse entrevista. Mas a prefeitura informou que quem gravaria seria a secretária-chefe de gabinete de Tangará, Elane Bezerra, que é filha do prefeito. Elane confirmou que o município está fazendo um levantamento para cortar gastos, rever contratos com fornecedores e demitir cargos comissionados. A gente vai ter que tomar essas medidas. Infelizmente, não é do nosso agrado, certo? A gente não fica feliz tendo que fazer isso, porém, é a solução, porque a gente precisa cortar gastos para poder continuar com os serviços básicos que a gente precisa manter para a população. Já se sabe quantos? Ainda não. A gente ainda está fazendo um estudo. A prefeitura admite que Tangará vive uma crise fiscal e financeira que está prejudicando os serviços básicos e que parte da explicação para esta crise tem a ver com a queda nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios este ano. Além disso, uma outra explicação tem a ver com o bloqueio de quase R$500 mil nas contas do município por falta de pagamento à Previdência Municipal. A dívida é com o Fundo Próprio de Previdência, o Tangaraprev. A secretária de gabinete explicou que nos últimos 2 anos e meio, a prefeitura fez os repasses de cerca de R$6 milhões ao Tangaraprev, o que dá uma média de R$200 mil mensais em repasses. A gente teve uma herança maldita de outras gestões. Então, a gente chegou na prefeitura, existiam muitas dívidas. Existia dívida, inclusive, do prédio da prefeitura, do aluguel do prédio, de mais de 25 anos em atraso, esse aluguel, certo? Tinha 3 milhões de CAERN atrasada e tinha também salário dos funcionários, certo? Atrasado em pelo menos 2 meses, certo? Então, isso é só uma das coisas que a gente tinha de dívida, fora os milhões em dívida da Previdência, certo? Então, eram parcelamentos que foram feitos de forma ilegal. A secretária, filha do prefeito, também comentou sobre as dificuldades na gestão em Tangará. Esta semana, alguns vereadores de oposição disseram que o prefeito José Ayrton está com problemas de saúde. Raramente é visto na cidade e foi alvo de 3 pedidos de impeachment na Câmara, sendo 2 arquivados por falta de provas. Os vereadores dizem que é Elane que administra o município e não o pai. É notório e a população sabe disso, que ele não vem, ele não atende, ele passa muito mais de 30 dias sem vir aqui no município. A gente sentiu que o quadro clínico dele, a questão de locomoção, ele já vem com esse problema desde muito tempo. Mas a questão mental, de se pronunciar em público, ele vinha se debilitando a cada dia. Como resposta, Elane Bezerra disse que está fazendo o seu papel enquanto secretária do Gabinete Civil, que é o de coordenar o governo. Se qualquer um lê na estrutura, na lei, essas são as atribuições, certo? São as minhas atribuições no momento e eu tenho que exercer com fidelidade. Entendeu? Então, assim, é isso que eu faço. Sobre o meu pai, ele está muito saudável. Inclusive, a gente pode provar isso com laudos médicos, se for preciso fazer essa análise, certo? Então, isso é uma acusação falsa, entendeu? É uma calúnia. Intervalo agora que passa rápido. Na volta você vai ver os desfiles de 7 de setembro em Natal e Mossoró e também em outras cidades aqui do estado. O RN2 volta já já. O Dia da Independência foi marcado pelo tradicional desfile cívico-militar de 7 de setembro na capital e também em Mossoró.
O dia amanheceu entre chuva e sol. Mesmo assim, as mudanças no tempo não atrapalharam quem chegou cedo para assistir ao desfile. Saímos de 5h30 para ver o desfile. Moradores de qual bairro? Nazaré, atrás da rodoviária. Aí tem um prazer de chegar aqui cedo para assistir o desfile. Mesmo com chuva? Mesmo com chuva. Seu Francisco também quis garantir um bom lugar, perto da Praça Pedro Velho, na zona leste da capital, para ajudar nas vendas. Cheguei aqui umas 5h40 para montar a banquinha, para deixar tudo certo. O tradicional desfile cívico-militar da Independência em Natal começou por volta das 8h30 da manhã, com a apresentação das Forças Armadas às autoridades, a governadora do estado, Fátima Bezerra, e do prefeito de Natal, Álvaro Dias, que acompanharam o desfile. Ao todo, mais de 5.000 pessoas participaram do desfile desde dia 7 de setembro aqui em Natal, entre civis e militares. O desfile começou com a participação das escolas públicas, municipais e estaduais, também de escolas privadas. Depois das escolas, foi a vez das Forças Armadas. Os militares da Marinha abriram o pelotão e, em seguida, foi a vez do Exército, que neste ano realizou a organização através da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada. A Aeronáutica se apresentou com um pelotão inicial formado pelas mulheres. Em seguida, foi a vez dos veículos e equipamentos das Forças Armadas. O desfile seguiu durante toda a manhã, com um tempo instável, ora com sol, ora com chuva. E mesmo assim, a população prestigiou a passagem dos participantes. As forças de segurança do estado encerraram o desfile. Quem ficou até o final para ver o pelotão da Cavalaria da Polícia Militar foi a família da Luciene. Ela estava com o esposo, Cláudio, e a filha, Lívia. Eu achei mais legal a Polícia Federal. Aí eu vejo minha irmã também. Aí ela desfilou aqui. Ah, e você veio para poder olhar ela, né? Sim. Achou bonito também? Sim. Em Mossoró, o desfile cívico-militar também aconteceu nesta manhã. É emoção, né? Ver um filho hoje desfilando, representando o grito de guerra, né? Dia 7 de setembro, uma data muito especial para o nosso Brasil e que seja muito bom. A revista das tropas foi realizada pelo prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra. A Banda Sinfônica Arthur Paraguai executou os hinos do Brasil e da Independência e foi a primeira a desfilar, abrindo o desfile cívico às 8 da manhã. São eles: retreta didática. Depois, os estudantes entraram na avenida. Mais de 500 alunos das redes municipal e estadual marcharam pela Avenida Alberto Maranhão. Crianças, adolescentes e jovens marcaram presença juntamente com os educadores. O Exército abriu o desfile militar. Em seguida, foi a vez da Polícia Militar, que pela primeira vez desfilou com um novo uniforme. Vamos ver agora como foi o desfile cívico em outros municípios aqui do estado. Em Caicó, o desfile cívico-militar aconteceu em uma das principais avenidas da cidade, a Avenida Coronel Martiniano. Mas uma cena chamou a atenção dos caicoenses que acompanhavam o desfile. A apresentação da fanfarra independente da cidade, de uma forma bem reverente pelas ruas de Caicó. Os integrantes desfilaram fantasiados de super-heróis. As imagens da apresentação da fanfarra Betos e Betas foram registradas e divulgadas nas redes sociais. Em Florânia, também no Seridó Potiguar, a escolinha Geração Jovem desfilou pelo centro da cidade. No mesmo município, o floraniense Marquinhos foi homenageado. Ele tinha o sonho de servir a Marinha, mas faleceu antes de conseguir concretizar o desejo. Em Bodó, a banda Marcial Fênix participou das homenagens. Em Santana do Seridó, o desfile cívico foi marcado pela homenagem aos 60 anos da cidade. Já em Veracruz, no distrito de Cobé, a banda estadual Monsenhor Paiva homenageou a pátria. Em Equador, também teve desfile cívico nesta quarta-feira. Em Nova Cruz, esse grupo de escoteiros mirins homenageou o Dia da Independência. O pequeno João Gabriel, de 4 anos, fez parte das comemorações.
Em Pedro Velho, a corporação musical Rubens Cavalcante também se apresentou. Em Nísia Floresta, na região metropolitana de Natal, a Escola Municipal de Pinhum fez homenagens à cultura e ao artesanato local. E em Parnamirim, integrantes do projeto Profesp da Marinha desfilaram na Avenida Castor Vieira Regis, no bairro da Coabinal. Em Parelhas, a tarde ficou movimentada. A banda da cidade desfilou nas principais ruas do município. Em São Fernando, na região do Seridó, o desfile contou com a participação da Filarmônica da cidade. Estudantes das escolas públicas municipais foram às ruas e o público prestigiou o desfile de perto. Além dos tradicionais desfiles da Independência, hoje também foi realizado o Grito dos Excluídos em Natal e Mossoró. A mobilização é organizada por sindicatos, partidos políticos e entidades. Na capital, a concentração foi no bairro da Ribeira e de lá os participantes seguiram até a Praia do Meio. A mobilização chama a atenção para os problemas sociais. Este ano o tema é o acesso à comida e água. Em Mossoró, o Grito dos Excluídos começou em frente ao ginásio municipal Pedro Ciarline e os manifestantes seguiram em caminhada pela Avenida Alberto Maranhão. O evento teve a participação de representantes de movimentos sociais, entidades das causas animais e ambientais, estudantes e lideranças sindicais. Vamos agora saber o que é destaque no nosso giro pelas redes sociais com Ana Paula Davim, direto da redação. Boa noite, Ana. Boa noite a você que acompanha a RN2. Feliz dia da independência do Brasil, né? A gente acompanhou agora há pouco alguns desfiles pelo estado e os destaques nas redes dão conta de uma popularização de uma linguagem mais inovadora dos desfiles cívicos. Olha só. As bandas marciais e grupos de dança vêm trazendo a cada ano inovações, incrementando as apresentações que vêm ficando cada vez mais luxuosas nos desfiles cívicos. Tem quem resista, tem quem acha que não combina, mas se o momento é de exaltar a cidadania do povo brasileiro, não se pode negar que a criatividade é, sim, um traço da nação. A gente está acompanhando imagens da banda de música Olival de Freitas, que é de Canguaretama, mas se apresentou em Pedro Velho. Também a fanfarra Paulo Neto, de Sítio Novo, que se apresentou em Serra Caiada e Lajes Pintadas. E também trechos do desfile de São Gonçalo do Amarante. Pois é, agora teve município que optou por não realizar o desfile cívico, como Lagoa D'Anta e Jaçanã, por exemplo. Esses municípios justificaram a crise financeira, né, como motivo para o cancelamento. Já em Cerro Corá, o município anunciou hoje, no fim da manhã, o cancelamento do desfile em virtude do falecimento de 2 munícipes. Já em Brejinho, a independência foi comemorada a cavalo e literalmente, porque o município celebrou o Dia da Independência com a 5ª edição da Cavalgada da Independência. O prefeito João Gomes postou imagens do evento que aconteceu hoje de manhã. E também teve programação em Macau. Olha aí. A prefeitura publicou imagens do desfile da Independência, mas tem outro destaque que repercutiu na cidade e que não tem nada a ver com feriado. Porque ontem a Justiça indeferiu o pedido de bloqueio de cerca de 8 milhões nas contas bancárias da prefeitura. O pedido tinha sido feito pelo Ministério Público como forma de garantir recursos para o projeto de recapeamento e sinalização das vias. Pois é, a gente segue acompanhando as redes sociais, trazendo aqui para a RN2. A gente volta amanhã, mas desde já um bom feriado prolongado. Emily. Obrigada, Ana, pela participação. Vamos para o intervalo agora que passa rapidinho, é o último de hoje. Não saia daí que o RN2 volta já já. Imagens do viaduto da Ridinha com trânsito tranquilo. Viaduto da... RN2 de volta com novidades sobre o homem de 56 anos que está internado em uma UPA aqui em Natal depois de complicações de uma cirurgia bariátrica. Ele está à espera por um leito de UTI. A gente mostrou esse caso ontem aqui no RN2 e a gente atualiza hoje para saber se esse leito já apareceu. Franciele Medeiros.
Oi, Emily, boa noite para você. Boa noite, Rio Grande do Norte. Isso, o paciente ele conseguiu um leito de UTI no Hospital Universitário Onofre Lopes. Isso aconteceu no início da manhã de hoje, por volta das 9 horas. Mas, de acordo com a família, a situação dele está ainda mais delicada. O quadro clínico piorou e, por exemplo, a pressão arterial não está se normalizando. Outra informação que a filha recebeu da equipe médica foi de que o pai não está mais respondendo aos tratamentos devido a uma infecção generalizada e que por este motivo, de acordo com a equipe que está acompanhando, tivemos um probleminha com a comunicação de Franciele Medeiros. A gente segue acompanhando esse caso e traz mais novidades ao longo da nossa programação. E antes de encerrar, a gente fala sobre futebol, porque o ABC está em campo neste momento contra Tombense em Minas Gerais. É um confronto direto na luta contra o rebaixamento, já que o Tombense é o 18º colocado e o ABC segue na última posição na Série B do Brasileirão. Neste momento, o jogo está no intervalo, mas o Tombense está com a vitória parcial por 1-0. Você pode acompanhar esse jogo em tempo real no globoesporte.com/RN. Um jogo muito importante que marca também a estreia do novo treinador do ABC, Argel Fuchs. A gente segue acompanhando e ao longo da nossa programação a gente atualiza vocês. Tenham todos uma ótima noite, um ótimo finzinho de feriado. Para quem vai emendar o feriado aí, ponto facultativo amanhã para muita gente. Bom feriadão, mas a gente está aqui amanhã, 6 da manhã, e eu te espero à noite no RN2. Inter TV, 36 anos. Siga em frente, siga com a gente.